E aí galera, bom dia, boa tarde, tudo bem? Resolvi fazer essa live aqui para falar a respeito de uma coisa que tem tocado no meu coração, que é a respeito de sempre nós estarmos meditando a palavra do Senhor e também no que Ele tem nos ensinado, né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é o seguinte: às vezes nós estamos muito preocupados em ter coisas e às vezes a gente esquece de ser. Então, uma das chaves da prosperidade, ela está diretamente ligada à forma que você vê o mundo, a forma que você se vê. O problema é porque às vezes a gente nega quem nós somos, buscando simplesmente ter, esquecendo de ser. Por que eu estou falando isso? Porque nós nascemos para uma coisa: nós nascemos para amar. Por que eu afirmo que nós nascemos para amar? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele é o amor. Deus Pai é o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Isso remete à Trindade. Então, a primeira coisa que nós nascemos para fazer é amar. E fazendo uma reflexão sobre isso, eu pensei que na minha vida, como é que eu tenho vivido até pouco tempo atrás. E eu percebi que simplesmente eu não tratava algumas pessoas com o devido amor. Eu simplesmente usava as pessoas. Usava em que sentido? Usava no sentido sempre de querer algum proveito próprio, algum proveito financeiro, algum proveito sentimental. E isso faz com que a gente perca um pouco a questão da nossa essência. E como eu disse, a essência de cada ser humano, ela é uma essência divina. E essa essência, ela remete ao amor. Então, às vezes nós amamos coisas e usamos pessoas, o que inverte totalmente o sentido da vida. Então, essa reflexão que eu tenho feito, ela mexeu muito comigo, porque eu notei que parece apenas uma mudança de ordem, né? Uma simples coisa. Só que essa mudança de ordem, ela remete a uma coisa de que Satanás faz. Satanás, ele não tira Deus do negócio. Então, por exemplo, no Jardim do Éden, Satanás, ele não tirou Deus, ele colocou Deus no final. Então, se você fizer, você será igual a Deus, ele falou para a mulher. Ela foi e fez, e aconteceu o que aconteceu, que todo mundo já sabe a respeito do pecado original. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a ordem das coisas, porque às vezes a gente quer colher o fruto antes de plantar a semente, né? Então, assim, existe uma ordem natural. Se você vê a própria natureza, ela remete a uma ordem natural. Que ordem natural é essa? Então, por exemplo, se você vê a própria planta, né? Existe todo um processo. A semente, ela sofre uma pressão, ela brota, ela cresce, ela amadurece e depois ela dá frutos. Desses frutos, ela dá novas sementes e essas sementes repetem o processo. Então existe um ciclo. A nossa vida é desta forma. Às vezes nós queremos trocar a ordem das coisas e isso faz com que ou tenha uma solução, um fim deficiente, ou que nem chegue ao fim, né?
Então a gente às vezes começa a fazer muitas coisas e não termina, porque a gente começa a fazer da forma errada. A gente começa a fazer da forma que por exemplo, já pensando na colheita, sendo que a gente tem que fazer pensando primeiramente em brotar a semente, depois do crescimento e depois no fruto. Depois desse fruto amadurecido, que nós iremos comer o fruto, desfrutar, e depois disso nós vamos pegar essa semente e nós vamos replantá-la. Tá? Então, às vezes a chave da prosperidade, uma das chaves da prosperidade é exatamente isso: nós estarmos presentes e conscientes da ordem das coisas. Então, eu tive fazendo essa reflexão a respeito de como prosperar. Deus tem um negócio aqui na Terra. E esse negócio aqui na Terra, ele é gente. São pessoas. A maior prova disso é que Deus ele enviou Jesus aqui para a Terra. Tem até aquele versículo bíblico famoso, que é o João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não amou de qualquer maneira, ele amou de tal maneira. Ele tem uma ênfase nesse amor, devido ao processo que Deus queria que Jesus passasse e se tornar Cristo. Então, que nós tenhamos essa consciência de que o processo que às vezes a gente precisa passar, ele geralmente envolve pessoas, e pessoas são o negócio de Deus. Então, quer prosperar? Ame pessoas. Você amando pessoas, ao invés de usá-las, você vai ver que naturalmente esse plantio ele vai ter uma colheita, só que uma colheita dentro do tempo determinado por Deus. Então é uma reflexão que eu tive fazendo, e que às vezes a gente não se percebe, não percebe esses detalhes, tá? E esse detalhe ele faz toda a diferença, porque, por exemplo, a respeito de como você vê as pessoas, parece que não tem nada a ver, mas a forma que você assiste uma televisão, assiste um tipo de filme, aquilo lá ele vai incutindo na sua cabeça que pessoas são objetos. Por exemplo, pornografia, né? Quando você assiste pornografia, o seu cérebro ele tem acesso àquelas informações, e ele coloca aquelas pessoas como simplesmente objeto sexual. E aquilo vai criando trilhas neurais, são caminhos do seu cérebro, que quando você olha uma pessoa, se você for viciado em pornografia, e lembrando que ninguém nasce viciado, né? Você vai assistindo um pouquinho, assistindo um pouquinho. Isso vai criando trilhas neurais na sua cabeça, e essas trilhas neurais fazem com que você olhe para as pessoas só com cunho sexual. Então, eu já tive muito problema com isso. Graças a Deus eu tenho me libertado. Eu sou liberto disso, graças a Deus. Eu tive que sofrer uma metanoia na minha vida para que eu pudesse ser livre disso e conseguir ver as pessoas na ótica de Deus. Então, quando eu percebi que eu precisava ver as pessoas não na ótica do ser humano, não na ótica da sociedade, não na ótica do homem, né? O homem, toda mulher que você vê, nossa, meu Deus, tudo com cunho sexual, isso faz com que prejudique os seus relacionamentos, prejudique o seu casamento, prejudique os seus relacionamentos pessoais e interpessoais, o seu relacionamento até profissional e seu relacionamento com Deus. Porque você está olhando para as pessoas com uma ótica que não é a ótica que Deus olha. Então, quer ter sucesso, quer prosperar, quer que a sua vida flua, olhe para as pessoas como Deus olha. Essa é a chave principal do sucesso. Ame o que Deus ame.
o que Deus ama, que são pessoas. E aí parece, é lindo falar, né? É fácil falar, vamos amar as pessoas, tá? Você não sabe o que ele me fez. Tem uma frase que eu escutei de uma pessoa uma vez, que ela falou assim, ó: se ser humano fosse para ser carregado, ele vinha com alças igual de mochila. O problema é porque às vezes acontece algumas coisas com a gente, às vezes a gente, vamos dizer assim, que a gente se decepciona com as pessoas, e a gente começa a carregar essas pessoas e não liberta essas pessoas. E essas pessoas começam a virar um fardo na sua vida. E a pessoa nem está sabendo, às vezes, que você está carregando ela, mas você está carregando aquela pessoa. E aquilo vai acumulando em você. Vai acumulando, vai acumulando. E isso fere o seu ego, né? Então, eu aprendi que o ego, como, por exemplo, você tem as suas axilas, e você precisa lavá-las, porque senão ela começa a feder. É o famoso CC. E se você não lavar o seu ego todo dia, ele começa a feder. Então, se você tem as suas partes íntimas, você precisa tomar banho todos os dias, porque senão você começa a feder. Não sei se você já passou perto de alguém que não toma banho muitos dias, você sente o fedor daquela pessoa de longe. Às vezes você está a metros de distância daquela pessoa e você está sentindo o fedor da sujeira da pessoa. Né? É a mesma coisa o nosso ego. Se a gente não pega o nosso ego e lava ele todos os dias na presença do Senhor, na água da palavra e na oração, aquilo começa a feder, começa a criar crostas de sujeira. E consequentemente isso pode causar uma patologia, né? Uma doença. E às vezes você não entende o porquê que às vezes você está se sentindo mal, você está com peso no coração, com peso na sua cabeça, e você às vezes esquece que você está carregando as pessoas. Então, dica de hoje: libere as pessoas. Pessoas não foram feitas com alças para serem carregadas, elas foram feitas com coração para serem amadas. Então, que isso possa edificar de alguma forma a vida de vocês, a vida de quem escutar esse breve vídeo, e que nós possamos sempre estar na presença de Deus. E eu quero finalizar aqui com uma oração breve, mas que eu quero, em nome de Jesus, que ela possa chegar onde precisa chegar. Pai, eu quero agradecer pela vida de cada pessoa que assistiu esse vídeo por algum momento, ou ele completo, ou só apenas um pedaço, e que a palavra que eu falei aqui, eu tenha sido um instrumento do Senhor na vida dessa pessoa, e que ela possa de alguma forma ser edificada, pessoal, papai, para que isso possa resplandecer o teu caráter nela. Pai, ensina-nos a olhar as pessoas como o Senhor olha. Ensina-nos, Pai, a ter a sua ótica sobre tudo o que acontecer, pois conforme diz a tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Que possamos entender, Pai, que o Senhor leva tudo a bom termo, e que todas as coisas não excluem nada, Pai. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Faça-nos, Pai, entender e nós termos discernimento para que nós possamos ter e viver uma vida plena através da tua palavra, através do nosso relacionamento, Pai. Em nome de Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam conosco agora e para sempre. Amém. Pessoal, é isso aí. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus.